Olá pessoal, tudo bem? Se há uma coisa, né, se há um fato marcante, nós já podemos dizer isso, passadas 2 décadas do século XXI, é que esse século XXI será conhecido como o século do envelhecimento tardio das pessoas, né? É incrível. Você pega uma pessoa do século XXI com 60 anos e comparar com a pessoa do século XX, é uma diferença muito grande. A maior prova desse envelhecimento tardio foi a recente disputa à presidência americana, a verdadeira briga, né, entre um candidato com 74 anos, o Donald Trump, o republicano, e um de 77 anos. O de 74 buscava a reeleição. E o de 77 que venceu, o Joe Biden. Imagina que Joe Biden concluir o seu mandato, ele terminará aos 81 anos. Ele poderá concorrer a um segundo mandato aos 81 anos de idade. Isso é uma coisa inédita na história, né? Até então, imagine que no século XX, Ronald Reagan se candidatou à reeleição em 1984 aos 73 anos de idade. Ele era muito velho, na época achava-se isso, que seria o presidente mais velho da história americana. E durante toda a campanha isso foi o principal motivo de debates, né? Tanto é que no último debate na TV, o jornalista pergunta ao Reagan o que é que ele teria a dizer a respeito da diferença de idade entre ele e o democrata, seu oponente, Walter Mondale, né? E o Reagan disse assim, que jamais, em momento algum, durante aquela campanha, ou até aquele momento, ou até o final, ele falaria da imaturidade de seu oponente, da sua pouca experiência, né? E jamais se vangloriaria da sua vasta experiência, sua vasta vivência e tudo, né? E todos morreram de rir. O Reagan foi eleito com uma margem muito grande, né? O próprio Jimmy Carter hoje está com 96 anos. Ele falou que se ele fosse 16 anos mais novo, aos 80, ele não teria conseguido exercer fazer tudo o que fez quando foi presidente. E na verdade não foi um grande presidente. Ele foi o único democrata que não conseguiu se reeleger estando no poder, o Jimmy Carter, né? Ficou 4 anos, mas disse que não conseguiria. E eu não sei, essa turma tem muita vitalidade hoje, impressionante. Nós tivemos o presidente mais velho da história do Brasil, o Michel Temer, assumiu às vésperas de completar 76 anos. O século XXI é um fenômeno nisso, é um fenômeno. Nós temos aí, por exemplo, fez agora essa semana 90 anos o nosso maior apresentador de televisão, Silvio Santos, completou 90 anos na ativa. Vocês imaginem que no século XX, o Chacrinha, que era um grande apresentador, morreu velho, aos 70 anos de idade. E agora, no século XXI, o Faustão tem 70 anos de idade. É um apresentador muito ativo, né? É muito gozado isso. No século XX, as pessoas até nem tinham tanta consciência como hoje em dia e não tinham acesso aos medicamentos que se tem hoje, que geram essa longevidade, propiciam isso, né? Mas nós tínhamos longevos no século XX, por exemplo, que não eram muito regrados, né? E a gente entendeu. Churchill, por exemplo, morreu com 90, mas fumando e bebendo até o final, e muito. O próprio Picasso também nunca foi uma pessoa de se cuidar muito, chegou a ser viciado em ópio, né? E Picasso, imagine que aos 91 anos, ele super ativo, desenhava, ainda estava na fase do preto e branco, e ele com sua mulher Jaqueline era 45 anos mais nova que ele. Os dois se preparavam para receber um jantar, um casal para jantar em casa. Ele com 91, ela com 46, como se fosse um casal mais jovem. Ele teve um colapso aos 91 e faleceu. Mas isso era muito raro. No século XX, mais comum, por exemplo, Vinícius de Moraes, aos 55 anos, era um homem, era um velho, pronto para morrer. Eu acho que Vinícius também abusou muito do tabaco e do álcool, né? Mas era uma pessoa já muito envelhecida. A gente conseguia, no século XXI, alguma longevidade com alguns fatores, né? O Vinícius, por exemplo, ele já estava muito ruim, tinha acabado de ser demitido do Itamaraty. O Costa Silva mandou que o demitissem, demitam aquele vagabundo. Ele entrou na depressão profunda
E naquele mesmo ano de 69, o Chico Buarque o apresenta a um garoto paulista, um garoto de 23 anos, Antônio Pet Filho, mais conhecido como Toquinho, né? O Toquinho deu mais 11 anos de vida para Vinícius. O Toquinho mudou a música de Vinícius, trouxe um violão novo, garotas novas, foram para a Bahia. Vinícius viveu mais 10 anos por conta dessa amizade. E isso acontecia muito, não só por causa de amizade. Os amores novos, por exemplo, poderiam dar longevidades às pessoas. Longevidade. Tem uns casos que são muito interessantes. Por exemplo, o Zé Saramago, que é o único escritor laureado com o Prêmio Nobel da língua portuguesa, né, o grande escritor José Saramago, ele teve a vida literária um pouco tardia. Ele começou a escrever os romances a partir dos 60 anos de idade, e ele já se dizia um velho, triste, com 60 anos. Até que aos 64 ele conhece uma espanhola, Pilar del Rio. Pilar era bem mais nova que ele já estava com 64, ela tinha 36, e ele ficou tremendamente apaixonado por ela, e Pilar tomou conta da vida de Saramago. Ele viveu mais 20 e tantos anos com ela. E imagine que ele aos 85 anos, aqui em São Paulo, lançando seu último romance, A Viagem do Elefante, ele diz o seguinte, que se ele tivesse morrido antes de conhecer Pilar, ele estava com 85 anos, né? Ele conheceu Pilar aos 64. Se ele tivesse morrido antes de conhecer Pilar, ele teria morrido uma pessoa muito mais velha. Bonito, né? O Roberto Marinho também é interessante. O Roberto Marinho, lá pelos 84, ele encontra Lili de Carvalho numa festa de amigos, Lili já viúva, e ele vira-se para ela e diz que era apaixonado por ela há mais de 40 anos. E ele, aquilo, um senhor de 80 anos, dizer aquilo, né? Não achou aquilo. E ele disse, olha, eu te conheci no dia tal de 1942, numa festa lá no Cosme Velho, na casa de fulano de tal. Você usava o vestido assim, assim assado, com a bolsa assim, um colar de tal, uma pulseira assim, um anel. Você bebeu isso, falou aquilo. Ele comentou as horas todas que passaram juntos naquele dia de 1942, isso 40 e tantos anos antes. E ela ficou impressionada com isso e disse, nas memórias de Lili, ela não podia perder um amor de 40 e tantos anos, né? Então, era isso dava uma longevidade às pessoas. Eles viveram mais uma dúzia de anos. Roberto foi até os 98. Imagine, ela sempre bonita, ela havia sido Miss Paris aos 17 anos, né? Lili. E é isso, a gente fica impressionado que agora aqui no século XXI a gente vê os Rolling Stones aí beirando os 80 anos, ainda superativos, a gente vê Roberto Carlos, Caetano Veloso, Gilberto Gil, todo mundo na casa dos 80, né? E ainda super jovens, né? É uma pena que essa pandemia tenha jogado isso para trás um pouco. A gente com 60 aqui no século XXI nós estávamos muito bem, todos sentimos muito jovens, né? Nos sentimos bem demais, e de repente vem a pandemia e vem aquele resguardo todo, voltamos a ser velhinhos, né? Deus queira que saiamos dessa pandemia mais fortes do que entramos, né? Que possamos lá na frente, que isso tenha sido um grande aprendizado para nós. Muito importante continuarmos nos cuidando, né? Mas esse século XXI, isso é uma coisa que já marcou o século, o envelhecimento tardio. Tomara que continue assim. Valeu, pessoal, um abraço a todos.